Olá, investidor! Olá, investidora! Começa agora o painel de ações brasileiras do Onde Investir em 2026. Eu sou Paula Comaceto, jornalista e apresentadora do programa. 2025 foi o ano em que a Bolsa Brasileira deixou o ceticismo para trás e correu para o pódio. O Ibovespa cravou alta próxima de 34% e fechou na casa dos 161 mil pontos, atingindo suas máximas nos 165 mil, com 32 recordes de fechamento ao longo do ano. Tudo isso mesmo com a Selic a 15%, um cenário que normalmente favorece a renda fixa. Quem diria, hein? Mas o fluxo estrangeiro, que somou cerca de 27 bilhões de reais, e a expectativa de queda dos juros em 2026 deram força para esse rally. Enquanto os estrangeiros voltaram às compras, o investidor local apresentou um comportamento misto. O fluxo doméstico foi pressionado pela atuação dos investidores institucionais que seguiram reduzindo a exposição à renda variável e foram vendedores líquidos em mais de 40 bilhões de reais. Setores como financeiro, energia elétrica e construção civil foram destaques, enquanto as commodities registraram movimentos contrastantes. Além disso, vimos inflação em desaceleração, desemprego em mínima histórica e um real fortalecido frente ao dólar, que caiu mais de 11% no ano. As empresas listadas na B3 distribuíram mais de 355 bilhões de reais em dividendos e juros sobre capital próprio em 2025, um salto de 15% sobre 2024, impulsionado pela corrida para antecipar proventos antes da nova tributação, que já começou agora em 2026. Diante desse cenário, o que esperar de 2026? Quais setores podem continuar brilhando? Quais riscos devemos monitorar? Como os investidores devem se posicionar para aproveitar as oportunidades e quais as melhores ações para investir em 2026? É o que você vai descobrir agora com os nossos convidados, começando por Larissa Quaresma, analista da Empiricus Research, todo mês aqui com a gente, claro, para começar esse ano tão importante aqui para os investidores. Tudo bem, Lari? Tudo bem, e você, Paulinho? Um prazer estar aqui para falar de investimentos aí nesse ano que promete muita coisa para acontecer nos investimentos. Muito bom, e agora janeiro, claro, para você se preparar. Ali ao lado temos Bruno Rignel, sócio e cofundador da Alfa aqui. Tudo bem, Rignel? Tudo bem, Paula, como vai? Muito obrigado pelo convite. O Brasil é sempre um país para se investir com emoção. Em 2026 certamente não vai ser diferente, tanto do lado micro quanto do lado macro. Tem eleição, tem barulho lá de fora, então é sempre legal fazer essa conversa. Vamos destrinchar tudo aqui para o investidor entender tudinho, quais são as expectativas aqui dos principais especialistas do mercado. E ali ao lado temos Bruno Henriques, analista sênior do BTG Pactual. Bruno, mais uma vez, brigadão pela participação. Prazer estar aqui com vocês, com a Lari, com o Rignel, enfim. Estou aqui só para tentar agregar um pouquinho, porque pelos convidados eu não preciso ficar tranquila. Mas, Lari, começando por você então, eu dei um panorama geral aqui de como foi 2025, mas claro que aqui a gente já falou que no mercado brasileiro é sempre com muita volatilidade, muita emoção, e esse ano, claro, a gente vai destrinchar aqui, mas promete. Mas queria buscar um pouquinho 2025 e entender ali o que 2025 trouxe de, vamos dizer, aprendizados. Bom, diria que o primeiro aprendizado foi de que o ponto de partida importa. Então, a gente começou o ano, o Ibovespa sem Petrobras e Vale estava negociando a 7 vezes lucros, né, assim, quase metade da média histórica dos 10 anos anteriores, com desconto regional, com desconto histórico, e acabou surpreendendo bastante. Eu acho que esse é um primeiro aprendizado. O segundo aprendizado é que o fluxo estrangeiro faz muito preço, né, e que o país, até o mercado de capitais brasileiro está sendo guiado, né, por esse fluxo estrangeiro que faz diferença. O fato do nosso Ibovespa ter subido aí acho que foi 34% no ano, né, em dólares subiu quase 50%, não foi uma exclusividade do Brasil. Outros mercados emergentes, inclusive na América Latina, subiram muito também. México subiu aí mais de 40% em dólar, a Bolsa Colombiana, principal índice, subiu mais de 60%. Então a gente foi muito guiado aí por esse fluxo estrangeiro, pela temática de diversificação de capital para fora dos Estados Unidos em direção a mercados emergentes, e teve pouco mérito próprio, né? Pouco mérito individual, o que não deixa de gerar lucros, né? Quando esse fluxo estrangeiro é forte o suficiente. Então eu diria que valuation importa e que o internacional precisa ser monitorado de perto por quem investe aqui no Brasil. É verdade, sempre muito importante, Rignel.
depois de tantos anos aí trabalhando no mercado financeiro, 2025 trouxe alguma novidade aí para você? 2025 foi um ano que muitas coisas são reforçadas, né? Eu acho que talvez a principal delas é que as ações elas andam atrás dos resultados operacionais das empresas, que é uma coisa que muitas vezes a gente esquece. A gente fala, bom, eu acho que esse negócio aqui tá barato, vai subir, mas se o resultado operacional não vem, não adianta. Sobe um dia, sobe no outro, aí vê o próximo resultado trimestral, a decepção acontece e a ação volta a cair, mesmo no ambiente mais positivo, mesmo no ambiente de que o Brasil estava mais positivo, emergentes como um todo. Então, eu acho que uma análise talvez um pouco mais simplista de, eu estou animado com construção de baixa renda, por exemplo. Compra qualquer uma das empresas. Não necessariamente. Eu acho que não só isso aconteceu em 25, mas aconteceu em 24 e vem acontecendo. A empresa precisa entregar, ela precisa estar bem, ela precisa bater as expectativas para a ação ir bem. No caso da construção de baixa renda, tem 4 listados basicamente na bolsa. A Direcional, a Cury, a MRV e a Tenda. E se você pegar a performance delas nos últimos 2, 3 anos, elas são completamente distintas e as 4 fazem Pro Minha Casa Minha Vida, elas estão expostas à mesma taxa de juros, elas estão expostas ao mesmo preço do aço, ao mesmo preço do cimento, e ainda assim tiveram performances totalmente diferentes. Então eu acho que essa tônica vai continuar, né, porque lá no nosso trabalho o principal é a gente tentar sair do óbvio do Ibovespa. Né, porque o Ibovespa ele tem basicamente 3 grandes grupos, Petrobras, Vale e os bancões, e a gente lá, principalmente na Alfaqui, está sempre atrás de outras histórias que possam ir bem. E nesse universo não adianta simplesmente achar que o mercado está mais positivo, compra qualquer coisa que vai subir. Não foi verdade e acho que não vai ser a verdade para 2026. Para 2026 também. E nesse ponto, inclusive, né, justamente o Ibovespa subindo mais de 30%, com a Selic a 15%, mas muito nessa perspectiva de queda de juros. A gente ficou justamente nesse segundo semestre muito se questionando, né, quanto vai cair a Selic e a gente já se preparando aí para esse começo de ano. De certa forma, se a gente, olhando esse desempenho do Ibovespa de 34% de alta, a gente já pode ter visto a alta já esperada para essa queda de juros ou ainda tem muita coisa ainda para se aproveitar em 2026? Então, eu acho que assim, só pegando um gancho da pergunta anterior, né? Nessa alta, eu acho também outra lição de 25, que... né, de muito tempo de mercado, é que várias vezes o macro global ele impera e ele passa, assim, ele vai, entre aspas, né, ele atropela, ele puxa o macro local. Então, em vários momentos você entender melhor a tua questão do ciclo de macro global, ele acaba sendo imperativo para toda decisão tomada de investimento relacionada às ações locais. E aí, na esteira dessa questão, eu acho que vem um pouco desse ponto. Se o macro local, o macro global ele fez muito preço, o emergente performou bem, o Brasil performou pior do que Colômbia, por exemplo, foi, acho que, se não estou enganado, a terceira melhor performance de 25. Então, assim, quando você olha por esse prisma, beleza, tem alguma coisa, né, do investidor tentando antever a discussão do ponto de inflexão do ciclo monetário? Eu acho que tem, mas, por outro lado, quando você olha a dinâmica de moeda e a dinâmica dos teus pares, acho que não é muito equívoco afirmar que majoritariamente a boa parte da performance de 25 está muito mais ancorada nessa discussão global. O Brasil ele entra no radar, ajuda, né, porque você acaba endereçando alguma coisa do fluxo para cá por essa história subsequente, mas não foi o que explicou a maior parte da performance de 25. Perfeito, então a gente pode esperar, né, se 2025 foi muito mais ligado a essa performance macro internacional, esse ano então aqui Brasil deve impactar de maior forma, né, assim, mais para as ações brasileiras, então podemos dizer isso, porque esse ano a gente também tem eleições, enfim, tem Copa do Mundo no meio do ano, tem muita coisa para acontecer. Podemos dizer, a expectativa é essa para o investidor brasileiro olhar mais Brasil ou o internacional ainda vai continuar, vamos dizer, superando essa questão? Eu acho que o internacional ele sempre vai ter a sua parcela de responsabilidade. Na nossa opinião, só que esse ano talvez seja menos vento favorável do que foi no ano passado, porque você já tem muito mais concretizada a tua questão do ciclo de queda de juros nos Estados Unidos, né, no mercado meio. Você já teve umas surpresas relevantes, né, dos debates da questão de inteligência artificial e de lucro do S&P.
lá andou, então você entra em outras discussões lá fora, né? Que é o retorno do seu capital investido, o que poderia eventualmente tornar o play do beta de inteligência artificial lá fora muito mais um play de alfa, né? De cada história, a idiosincrasia de cada história, porque tem umas mais alavancadas, outras empresas menos. Então, e o ciclo de juros está um pouco mais, né, delimitado ali, né? Você tem a discussão também de, enfim, eventual interferência do Fed no novo mandato, mas eu acho que o local ele vai falar mais de forma vai falar mais alto em 26. Lari, falando desse bom desempenho, quando a gente fala de Ibovespa, o principal índice da Bolsa Brasileira, muito ligado ali, ele é muito concentrado, né? Quando a gente fala aqui setor bancário, commodities, já pensando, você falou bem falando dessa situação das companhias, a gente teve um desempenho misto ali para commodities, bancos foram, né? Também a gente tem que diferenciar, como vocês acabaram de falar isso, as diversas empresas dentro dos setores. Mas em termos de importância, bancário e commodity super importante para o Ibovespa. Nesse sentido, quão disso, né, a gente pode dizer assim, ele precisa ser mais seletivo, quando a gente fala, né, commodities e bancário continuar impactando, claro, muito no Ibovespa e ali queria o seu olhar, não olhar, né, só o Ibovespa, mas como é que o investidor deve olhar para as ações brasileiras pensando nisso, justamente nessa concentração que a gente tem aqui no Brasil? Essa é uma pergunta muito importante, né? Porque o índice, ele acaba sendo uma representação realmente um pouco míope do mercado de ações brasileiro. Hoje são cerca de 400 empresas listadas aqui, né? Uma boa parte delas voltadas à economia doméstica, mas o índice Bovespa tem ali mais ou menos uns 80, né, participantes, e se pegar em termos de peso, né, a gente tem 1/3 em commodities, 1/3 do setor de utilities, né, principalmente elétricas, e 1/3 somente voltado à economia doméstica, né? Então, o Ibovespa não deveria ser visto como o conjunto das ações brasileiras, né? Porque ele realmente representa muita concentração no setor financeiro e de commodities, né? Agora, a gente tem já aproveitando esse gancho para falar um pouco de 2026, a gente tem um ciclo super importante no ano, que é o ciclo de juros aqui no Brasil, né? E que deveria, né, impactar positivamente mais as empresas voltadas à economia doméstica, que tem uma sensibilidade a juros relevante, né? Então, a gente, inclusive, nas nossas carteiras aqui, inclusive na carteira mensal pela qual eu sou responsável, a gente tem tido um movimento ao longo de todo o ano passado, e também a gente entra nesse ano com uma carteira mais sensível a juros, né? Bem mais sensível a juros do que o próprio Ibovespa, e isso é proposital para a gente capturar esse ciclo de queda de Selic, que pode superar 3 pontos percentuais nesse ano, na visão do nosso time macroeconômico. Perfeito. E Bruno, olhando um pouquinho mais para 2026, claro, a gente faz esse resgate, 25, mas claro, se preparando aí, claro, o investidor já começou a olhar e se preparar para este ano. A Lari falou aqui, né, dessa questão dos juros aqui que vai ser, a gente está falando aqui de um cenário que pode impactar mais aqui o cenário local. Nesse sentido, o que você pode comentar de setores que vocês têm olhado mais ou que, né, tendem a se beneficiar mais? Essa questão, a dinâmica de juros, ela tem dois impactos diretos, né? A empresa carrega uma dívida um pouco maior, ou tem alguma dívida no balanço, essa dívida você acaba sendo beneficiado por uma redução do serviço financeiro, né? Se a tua dívida, obviamente, estiver aqui local, for mais, enfim, então tiver um componente de CDI, for mais selicada, né, que a gente chama. Então, as empresas um pouco mais alavancadas, elas têm esse benefício da redução da despesa financeira, isso vira lucro, né, tudo mais constante. A outra questão é justamente a questão do juro menor, que faz o ciclo da economia girar. Então, você estava até discutindo agora ali, estava num bate-papo, né? Você pega, por exemplo, o setor de meio de pagamento, você tem esse benefício de ambos os lados, né? Você tem uma empresa que carrega um pouco mais de dívida, você, enfim, tem esse efeito. Então, essa é a discussão. Quando você olha setorialmente, então, meio de pagamento, o setor financeiro ele acaba capturando muito mais nessa linha da derivada, né, do ciclo da economia girar. Você, em tese, no momento 2, como você está exigindo, né, você está com juros menores, em algum momento esses juros eles chegam
no consumidor final, né, na tua linha de crédito. Então, você deveria ter algum benefício no segundo momento de inadimplência. O mercado, obviamente, ele começa a antecipar muito dessa questão, mas setor financeiro é o nome. O Rignan comentou do setor de construção civil, aí, baixa renda, ele é um pouco menos, ele é menos impactado pelo modelo de negócio, mas você tem um média alta, ele acaba sendo mais impactado. Também nessa discussão, né, você oferece juros menor para o consumidor, né, para o potencial comprador do imóvel, né, você faz caber, entre aspas, caber no bolso. E aí você tem casos específicos, né? Como eu falei, a empresa tem um pouco mais de dívida, né? Uma vez e meia endividados, aí você gera benefício. E acaba sendo um pouco mais específico, mas serviço básico você é impactado, né? Setor de energia, distribuição, né? Você é impactado positivamente. Setor financeiro impactado, construção civil também é positivamente impactado. Aí você tem as histórias específicas em infraestrutura, logística, né? Você pega aluguel, né? Aluguel de carro, você tem um benefício positivo, as empresas são alavancadas e pelo próprio modelo de negócio, né? Da discussão de seminovos e aluguel de frota, né? Você tem um benefício ali intrínseco do próprio modelo de negócio. Acho que esses seriam os mais, assim, os que chamam mais a atenção. Mas quase que, talvez só com exceção de commodities, dentro de todos esses setores que eu rapidamente falei aqui, aí você tem as discussões que o Rignan trouxe, né? Assim, não é uma discussão setorial. Tem um caso que você, obviamente, aí nome a nome, por isso eu até acho que o 26 ele acaba sendo uma tese mais eu concordo com o Rignan nesse ponto, de alfa, né? Discussões de muito mais geração de alfa por nomes, por teses específicas do que de beta. E nesse sentido, num ano eleitoral que a gente já antecipou muito no ano passado, a gente começou a falar de ciclo eleitoral lá no primeiro semestre, né, quando a gente fala aqui. Como que o investidor, né, que um pouco da avaliação de vocês, de como isso será importante, como isso vai mexer, a gente já viu grande parte, né, da volatilidade, enfim, até questões até de próprio marketing das companhias impactando ali no próprio desempenho das ações que a gente viu recentemente, inclusive ali com as ações ali da Havaianas, vamos dizer, que entra num ciclo político das próprias, né, a empresa, enfim, a polarização acaba impactando diretamente nessas ações. Isso tende a ficar pior, Bruno? Eu acho que assim, o que a gente conversou com muitos investidores ao final de 25, locais e globais, assim, acho que tem ficou ainda na linha da tua primeira pergunta dos aprendizados, assim, quando a gente conversou com o investidor global, a visão deles, que a gente tem sempre batido muito nesse ponto, eles são muito pragmáticos nessa discussão de cenário eleitoral. Existe um pragmatismo muito grande, que às vezes o investidor local, por a gente estar aqui, né, entre a nossa casa e a nossa residência, a gente tem um viés de residência, a gente acaba dando muito mais, às vezes, peso a alguns eventos, eventualmente a vários ruídos. Eu acho que assim, acho que o mercado, ele entra o 26, os investidores, de certa forma, meio que assim, um pouco mais, um pouco menos, não é preocupado a palavra, mas assim, eu acho que ele vai olhar o ciclo, mas eu acho que esse 26, ele é um pouco diferente, porque acho que foi até a Lari que comentou isso comigo outro dia, a gente estava junto, e ela levantou esse ponto. O 26 ele vai ser o primeiro ano onde você tem um ciclo de queda de juros, em conjunto com um ciclo eleitoral. Então, assim, acho que a dinâmica de você analisar esse assunto, ela vai ser naturalmente diferente esse ano. E, de novo, eu acho que isso pode trazer principalmente uma forma diferente para o investidor local ele pensar o 26. O global, ele sempre é pragmático. Ele acha que o local, às vezes, é exagerado nos conceitos, nas hipóteses, nas premissas. E eu acho que essa novidade de você ter um suporte de queda de juros, mesmo que você tenha um ano de decisão eleitoral, e que, na verdade, a gente só vai saber exatamente como avaliar isso em abril e diante, acho que isso muda bem, vai mudar bem a forma de pensar. Lari, já que ele te citou aí. Eu acho que a leitura do Bruno, ela foi muito feliz, né? Eu só acrescentaria, assim, pouca coisa, mas que nessa coincidência dos dois ciclos, eu acho que a gente tem, na verdade, 3 grandes ciclos esse ano.
o de juros, que a gente já comentou, o eleitoral, e também o ciclo de diversificação de recursos para mercados emergentes. Eu acho que são 3 grandes ciclos e eles vão se interagir aí ao longo do ano com resultados a serem conferidos, mas fato é que até abril a gente não vai ter uma definição tão clara de quais serão os candidatos à presidência, né? Porque, se não me engano, é dia 6 de abril o prazo para a descompatibilização dos cargos por parte de governadores ou prefeitos que pretendem concorrer à presidência. Então, ali no dia 6 de abril, até o dia 6 de abril, a gente vai ter elementos, né, para o mercado precificar de uma forma mais contundente as probabilidades para o cenário eleitoral. Até lá, né, aqui é uma análise, claro, simplista, né? Mas eu acho que de certa forma, um guia para a gente navegar aí o ano. Até lá, a gente tem aí um período de uns 3 meses para surfar os 2 primeiros ciclos, né? O de juros e o de rotação para emergentes, né? Então, eu acho que dá para pensar desta forma, né? Agora, sobre o ciclo eleitoral em si, tem muito ruído, né? Acho que não só a partir de abril, talvez a partir de abril com mais intensidade, né? Mas muito ruído, muita volatilidade típica de períodos eleitorais, né? Tem fundamento, sim, né? Tem sinais, é importante a gente monitorar as probabilidades aí dos candidatos, mas tem muito ruído e aí neste ambiente, aí sim, na minha visão, a melhor proteção está um pouco na linha do que o Bruno falou, né? A performance operacional das empresas que estão indo bem, que performam bem independente de juros, que tem sim um certo nível de alavancagem para capturar a queda de juros, mas que tem uma performance operacional muito robusta, crescimento com base em ganho de participação de mercado, um modelo de negócio, né, estruturalmente rentável, e um valuation razoável, né? Não precisa estar de graça, mas um valuation razoável, eu acho que isso é a melhor proteção, porque daí concordo muito com o que o Bruno falou, né? Tem o ir e vir, né? E a volatilidade das ações, mas o que segura mesmo uma alta sustentada é um lucro que continua crescendo com sustentabilidade. Seria, vamos dizer, um guia, no sentido que você falou, então, o investidor brasileiro, ele se tornar um pouquinho mais como esse investidor internacional, deixar um pouquinho, então, o ruído eleitoral de lado e pensar justamente, então, olhar, focar no resultado das empresas, enfim, a gente vai ter ali, né, até abril, a gente segue ali com os resultados corporativos, né, do quarto e primeiro, que eles ficam bem juntinhos ali. Mais importante é isso, então, porque também, finalzinho de janeiro, temos super quarta também, que deve também já indicar alguma coisa, afinal de contas, para a flexibilização, que a gente até esperava no final do ano, não veio, Banco Central super duro. Então, como que deve ser vamos dizer assim, esse guia para o investidor? Veja, assim, não é que o eleitoral não é importante, né? Ele é muito relevante e ele deve ser considerado, sim. O que eu acho inadequado é você perder de vista que tem outras coisas tão fundamentais quanto isso, entendeu? Que é os juros e esse capital estrangeiro. Sobre o eleitoral, né? Eu acho que aprofundando um pouco essa análise, o local, ele tem uma visão muito binária, no sentido de que, olha, se o governo de situação for eleito, a gente vai ter uma crise fiscal no Brasil, a gente vai entrar em crise econômica, né, todo o capital local e internacional vai fugir, e se for um governo de oposição, a gente vai ter um céu de brigadeiro, serão 8 anos aí sem problemas no mercado de capitais, e eu acho que o gringo, né, parece não enxergar dessa forma, e essa visão do gringo sobre o eleitoral eu tendo a concordar mais, né, porque no próximo ano, independente do governo que tiver no poder, a gente vai precisar ter uma reforma orçamentária, sob pena, né, de o governo incorrer em uma questão de responsabilidade fiscal, né, que foi o estopim aí para o impeachment da Dilma, inclusive lá em 2016. Por que a gente vai ter como inevitável, né, essa reforma orçamentária? Porque em 2027 acaba o espaço fiscal para despesas discricionárias, que de discricionária não tem nada, porque elas são absolutamente fundamentais para continuar rodando a máquina pública. Então, é fato que a gente vai precisar de uma nova regra fiscal, que vai precisar substituir esse arcabouço fiscal vigente, que é insustentável, né? Agora, é claro que se a gente tiver um governo mais fiscalista, a gente tende a ter uma reforma orçamentária mais profunda e mais robusta. Se a gente tiver um governo menos fiscalista, como é o caso do governo de situação, a gente tende a ter uma reforma orçamentária
binária é um pouco mais tímida, né? Talvez que venha com a necessidade de uma outra reforma daqui a alguns outros anos e etc. Mas de toda forma a gente substitui a regra vigente por uma regra provavelmente mais crível, né? Então acho que neste sentido a eleição ela é menos preocupante do ponto de vista fundamental e nessa linha eu concordo um pouco mais com essa visão geral, né, que o gringo tem do que a do local, que é bem binária. Tá, legal. E Rigno, como já juntando tudo isso e também ali a Lari acabou falando um pouco, mas queria que você também falasse sobre como o investidor consegue se proteger então nesse cenário aí de eleições. Tem bastante coisa para levar em consideração, porque aquela frase do Gustavo Franco que o Brasil em 7 dias, ele parece que muda tudo, em 7 anos não muda nada. Porque quando a gente, né, olha o potencial de cenários do lado político, né, pode ser A, B, C, D, E, o Brasil tem muitos caminhos para se seguir, né, de fato parece que que o Brasil é responsável pelo que acontece aqui. Só que quando a gente dá um zoom out mais longo, a gente percebe que a gente é poeira cósmica do resto do mundo. Tá? Então, se você coloca um gráfico lá do dólar desde que ele foi solto ali em Bretton Woods em 71, é cristalino. O dólar cai, o governo da situação se consolida e vira fantástico, né? Soltou em 71, o dólar desvalorizou um absurdo em relação às outras moedas. Daí vira 90 milhões em ação, milagre econômico. O dólar sobe, o governo da situação ele sai e a oposição que estava lá reclamando toma o poder. Isso acontece em basicamente todos os países da América Latina. Por mais que o governo da Dilma tenha sido um desastre, feito um monte de coisa errada, a mínima do Brasil, do EWZ, né, que é o preço brasileiro cotado em dólar, lá fora, é exatamente no mesmo dia da mínima do ETF de mercados emergentes. Deve ser ali no dia 16 ou 17 de janeiro de 2016. Então eu acho que o cenário local, se ele for ruim, ele piora a situação externa. Se ele for melhor, ele dá uma atenuada, mas ele não consegue inverter. E acho que o Brasil está inserido globalmente, diferentemente de Argentina. A Argentina virou um caso à parte. Então a Argentina consegue caminhar com as próprias pernas para o bem e para o mal, porque ela não está mais inserida no contexto global, basicamente não tem emissão de dívida, as empresas são pouquíssimas que negociam lá em Nova York, todo mundo tem medo de mandar dinheiro para a Argentina, não dá para fazer esse trânsito de capitais, que é uma coisa que não acontece no Brasil. Então o Brasil, eu acho, né, do lado político, se o governo atual ganha, vai ser muito ruim, mas o global que vai mandar. Se o global for bem, vai cair alguns meses, depois as coisas recuperam como aconteceram em 2023, 2024. Só que aí eu diria que o grande risco é, com o governo que é mais frouxo do lado fiscal, se vem um problema lá de fora, né, uma supervalorização do dólar, aí realmente a gente pode ficar desancado e pode ir para o risco de uma argentinização. Não necessariamente algo que eu acredito, mas acho que talvez esse seria o grande risco, né? Você ter uma conjunção de um cenário externo muito difícil para emergente, né? Principalmente sinalizado por uma alta do dólar, e um governo aqui que realmente não liga para o fiscal. Esse que seria o pior problema. Mas se lá fora continua bem e aqui vai mal do lado político, as ações vão cair, mas acho que a gente volta para um cenário muito do que aconteceu nesse governo Lula, né? Porque quando o Lula ganhou ali, e a palavra que eu mais ouvi foi argentinização, venezuelização, dominância fiscal, e não aconteceu. Né? Não estou dizendo que isso é bom, que o Lula vai ganhar e vai dar certo, não é isso. Mas o contexto global vai importar bastante, e quando você junta esse contexto global com as empresas que estão entregando, é meio que a gente precisa para continuar investindo bem, tendo retornos acima do custo de capital. E só uma questão da Selic que eu me recordei agora, né, pegando esses grandes grupos Ibovespa, Petrobras, Vale, a Selic para Vale ela é meio irrelevante. A Vale não tem dívida pequena, o que importa para a Vale é o preço do minério e o dólar. Só isso. A Selic 13, 10, 15 não vai fazer muita diferença. Para a Petrobras, ela é pouco endividada, e o que vai importar mesmo é a sinalização de governança e o preço do petróleo. Para os bancões, eu acho que o banco ganha dinheiro em quase qualquer cenário. Eu até tinha uma baita de um analista aqui na época que eu trabalhava nesse prédio no Credit Suisse, 2008, 2009. A gente entrava em reunião e falava, Selic vai subir. Ele falou assim, é bom para banco.
Por quê? Porque vai prestar mais caro. Ah, tá. Agora a Selic vai cair. Ah, é bom para banco também, vai prestar mais. Então eu não sei se necessariamente a Selic a 10, o lucro dos bancões vai aumentar drasticamente. Não consigo afirmar. Mas em várias empresas domésticas que estão muito alavancadas, elas não subiram, algumas estão caindo bastante. Então essa antecipação de queda de Selic, né, eu vejo às vezes as pessoas falando, não sei se é março, se é janeiro, mas é meio irrelevante. Não é. Para essas empresas que estão muito alavancadas, elas estão vendendo o almoço para pagar o jantar. Então quando a Selic cair, a materialização do lucro vai aparecer e eu acho que as ações vão subir. Né, porque muita gente tentou antecipar essa queda de Selic, que não veio, né, começou a cortar, depois teve que subir. Então ninguém, eu acho que nessas empresas mais alavancadas, dando nomes aqui, né, a gente não está investindo em Magazine Luiza, mas é uma que ela é sensível a juros em todos os sentidos. Porque ela é uma empresa alavancada, o negócio dela é super capital intensivo, né, de deixar dinheiro parado em estoque. O cliente dela precisa de juro para comprar um negócio que é caro para ele. Então é juro de todos os lados. É juro da dívida, é juro no capital de giro e é juro do lado da demanda do teu cliente. Então, se tivesse alguma coisa de antecipação no preço de Magazine Luiza, teria subido e tá lá largada. Né? Uma ação que a gente não tem, não gosta muito do setor, mas não sofreu, não foi impactado por uma eventual queda de Selic, que já está no preço dos ativos da curva de juros, mas não está em várias das empresas. Açaí a mesma coisa, Localiza melhorou um pouco, mas também é uma muito influenciada e beneficiada por queda de juros. Então, eu volto para essa questão, né? Tem que olhar o macro lá fora e tem que olhar o micro de cada coisa. Perfeito. Agora, queria entrar, a gente está falando aqui bastante de ações, principal índice, mas queria entrar no assunto dividendos também, né? Quando a gente fala de ações, também ali, queria entender um pouco sobre como que o investidor deve olhar esse ano 2026, como estratégia ali, qual a participação ali das as boas pagadoras de dividendos, como a gente costuma falar aqui. Rigno, se você puder começar. Eu tenho uma visão mais polêmica em relação a dividendos, né? Porque eu acho que olhar o dividendo, principalmente o dividendo passado, ele é um bom indicador do que pode estar pela frente. Do que pode estar pela frente. E não necessariamente uma empresa que paga muitos dividendos ela vai ter capacidade para continuar os pagando ao longo do tempo. Se pegar exemplos, a Berkshire do Buffett, a Amazon do Bezos, nunca pagaram dividendo. Isso não foi um problema. Porque o que o Buffett pensava? Eu posso te dar um dinheiro para você comprar alguma outra coisa ou investir em Treasury, ou você pode deixar o dinheiro comigo, que eu acho que eu vou investir melhor do que você. E foi compondo, né? Porque às vezes a gente acha que 20% é igual a 15%, ou 20% é um pouquinho melhor do que 15%, só que a hora que você coloca o juro composto disso ao longo de 20, 30, 40 anos, é uma boçalidade de diferença, não é só 20% de diferença, né? Que é essa foto do 15 para o 20. Então o dividendo eu acho que ele é um bom indicador se você conseguir ter a segurança que aquele dividendo vai continuar sendo pago. Porque tem muitos casos, principalmente alguns fundos imobiliários, que a gente consegue provar por A mais B que ele não tem a menor condição de continuar pagando o dividendo que ele está pagando. Então as pessoas se baseiam no para trás. A cota desse dividendo aqui o dividendo está pagando R$1 por cota, R$1 por cota, mensal. Então isso está dando um yield de 10%, 12%, mas eu provo por A mais B. Esse shopping aqui vai sair do portfólio, o resultado vai cair, e em abril esse dividendo teria que cair de 1 para 60 centavos. E a ação do fundo imobiliário continua alta. O dia que cai para 60 centavos, vão ter que refazer as contas e eu acho que a cota vai cair. Então, o dividendo, né, tentando simplificar, se ele indicar continuidade do negócio, ele é uma métrica boa. Porque a empresa tem capacidade de continuar gerando aquele resultado, distribuindo aquele resultado. Mas, às vezes, as empresas sabem disso e sabem que a precificação do ativo é dependente do dividendo e elas vão esticando a corda e pagando um dividendo que não necessariamente é sustentável. Então, esses casos eles são bem preocupantes, porque a pessoa compra uma coisa que tem cara de estável, tem percepção de estável, mas aí o dia que vem a decepção é uma decepção enorme, né? O negócio abre e cai no 20%, 30%, não dá nem para agir. Então, eu acho que o dividendo é uma métrica super importante a ser considerada, mas sempre nessa ótica da capacidade da empresa continuar pagando aqueles proventos. Né? Se a empresa paga aquele dividendo, mas está aumentando o endividamento, bom, por que está aumentando o endividamento? Porque eu estou fazendo um investimento aqui que vai dar um retorno. Entendi. Mas, às vezes, tem casos que ela só está pagando o dividendo para não deixar a peteca do dividendo cair. E esses casos são super problemáticos.
É verdade, justamente para o investidor continuar ali, né? Enfim, Exatamente. na ação, continuar ajudando a ação. E Bruno, ainda nesse sentido dos dividendos, né? A gente viu, claro, as empresas antecipando devido à tributação que começou esse ano ali. Mas a gente viu também as gigantes Petrobras, Vale ali diminuírem nesse sentido, né? Como é que está a sua visão também ali para uma boa carteira de dividendos? A gente viu essa diminuição Petrobras Vale e outras também, eu acho que também surpreendendo, antecipando essa distribuição. Então, acho que o primeiro ponto, eu concordo 100% com o Rigno nesse aspecto. Eu acho que a discussão não é a previsibilidade, é a capacidade da empresa, de fato, dela manter aquele pagamento de dividendo com base numa geração operacional recorrente. Assim, nesse aspecto, né? Se você tiver vendido um ativo e paguei um dividendo extraordinário, você sabe que aquilo é one-off. E aí eu acho que nesse ponto, quando você... Aí eu falando da parte de ação, né, de equity, tirando essa questão da antecipação, óbvio, algumas empresas, poxa, você pagou também, e mesmo você querendo antecipar, você teve que antecipar de acordo com a sua capacidade. E a maioria das, aliás, acho que, se não estou enganado, todas que utilizaram reserva, elas não utilizaram essa magnitude, elas ainda foram disciplinadas para utilizar uma parte relevante, mas sem você, de fato, esticar a corda da tua estrutura de capital. Ou utilizar a questão da subscrição, né? De você pagar, de você devolver o benefício para o acionista via subscrição. Você tem o aumento de capital, né? Enfim, você também realizou isso, né? Você faz um aumento de capital, você dá uma subscrição pro acionista, poxa, num preço mega in the money, para você dar o benefício dessa geração de valor. Então, acho que esse é um ponto. E acho que nesse aspecto, assim, pensando nas empresas que são capazes de perpetuar isso para 26, eu acho que a foto não muda muito do que a gente viu, assim, em termos, né? Você pega, óbvio que o teu yield on cost é diferente porque o teu preço de partida agora é outro, né? Uma coisa é você comprar uma ação com R$10 pagando um dividend yield de 10, você tem pagar um dividendo de 5, você tem um dividend yield de 5%. Um dividendo de 5, você tem um dividendo de 5%. Outra coisa, a tua ação agora subiu para 13 e ela está te pagando um dividendo também de 6, alguma coisa assim. Teu yield, ele muda. Aí meu ponto era mais nessa questão. Só que quando você olha as mesmas empresas que fizeram esse 25, olhando para 26, elas têm, a maioria delas tem as condições de continuar entrando realmente numa trajetória virtuosa de pagamento de dividendos. Se entrar no mérito aqui, se vai aumentar ou dividir, mas digo assim, as empresas, várias dessas mudaram de fato a sua capacidade, a sua estrutura de capital, via, de novo, estratégias do passado de desalavancar, de você reorganizar o seu balanço para entrar realmente numa trajetória de devolver uma parte desse caixa para os acionistas via dividendo. Então, e aí a gente vê para o setor financeiro, isso já é meio corriqueiro, mas setor de serviço básico a gente continua também privilegiando. Cara, bem ou mal, de forma emblemática até, essa questão das empresas de baixa renda, do Minha Casa Minha Vida. Assim, as empresas surpreenderam o mercado inteiro com a capacidade de devolver caixa para o acionista via dividendo, e não foi agora, foi nos últimos 4 anos. Então, assim, também é um negócio que realmente mudou. O setor que realmente você acaba entrando numa discussão do que você não consegue inferir, não tem muita capacidade de inferir, que são as commodities, aí realmente o negócio muda de figura, né? Você tem que ser disciplinado e devolver esse caixa para o acionista de uma forma muito disciplinada, porque você não controla o teu preço de venda da commodity. Agora, o ponto que eu acho que a dúvida, o ponto de interrogação que fica para frente é que as empresas fizeram isso nos últimos anos olhando uma questão que o teu custo de capital está muito alto. Então, meus investimentos na ponta, eles precisam me apresentar um retorno sobre o capital investido que ele seja substancialmente maior do que o meu custo de capital para poder correr o risco. Se você entrar numa trajetória de redução de custo de capital, acho que o mercado também vai balizar isso, o que as empresas eventualmente, o que você pode tirar, entre aspas, da gaveta de investimentos significativos que deveriam te gerar um retorno mais substancial do que, enfim, eu devolver esse dividendo agora para os acionistas. Mas aqui ainda tem um ponto de interrogação, até porque você ainda tem um evento eleitoral em outubro, enfim, as empresas ainda carregam dúvidas em relação a esse aspecto, mas até lá,
eu acho que realmente você ainda está numa janela de devolver esse caixa via dividendo de forma relevante, porque até lá o seu custo capital segue alto. Tudo bem, é 15 com 12, ponta a ponta, né? Mas na média, conta simples, é 13,5. Então você ainda tem uma Selic relativamente alta, é difícil você ainda no ano de 26 conseguir talvez começar a acelerar investimento de forma substancial. Então, podemos dizer 2026 também deve ser um ano bom para as ações aí que pagam dividendos? Acho que sim. Perfeito. Eu entendo que sim. E Lari, você pode dizer aí algumas preferidas nesse sentido aí de dividendos? Bom, no sentido de dividendos, a gente tem alguns destaques aí para o ano. Acho que o setor financeiro continua sendo um bom pagador de dividendos, faça chuva ou faça sol, né? Governo A ou B eleito deve continuar aí oferindo receita de juros, de prestação de serviços, e também anos de queda de Selic geralmente correspondem a anos de queda de inadimplência. Então, acho que Itaú deve ser uma boa pagadora de dividendos no ano. Porto também, antiga Porto Seguro, deve ser uma boa pagadora de dividendos no ano, embora, né, em todos esses casos, mesmo no setor financeiro, eu colocaria o adendo de que a gente não deve ter esse extraordinário que a gente teve no final de 2025, que foi devido a uma questão de mudança tributária, que já aconteceu, né, isso não deveria se repetir em 2026. Agora, mais do que, pensando em estratégia aqui em ações, né, mais do que buscar dividendos, a gente tem buscado a sensibilidade a juros, que a gente consegue inclusive no setor financeiro também, né? Então acho que um nome aqui, para já dar um spoiler, seria Nubank, né? Uma companhia que já tem uma operação muito rentável no Brasil, deve atingir a rentabilidade positiva no México em cerca de 2 anos, aqui na nossa projeção, tem uma correlação bem positiva com queda de juros, justamente pelo público com o qual trabalha, é um público de renda menor e por isso bem mais sensível às variações das condições macroeconômicas, então deve significar queda de inadimplência para a Nubank também. A gente está bem animado, não é um caso de dividendos, né? É uma companhia que não paga dividendos e acho que no curto, médio prazo não deve pagar, na nossa opinião, porque deve continuar focada em expansão geográfica, né? Agora é o México, depois vai ser Colômbia, depois Estados Unidos, mas tem uma correlação positiva com juros. Então, pensando em estratégia, a gente não está indo para os nomes muito alavancados, perigosamente alavancados, porque mesmo que a Selic caia um pouco mais de 3 pontos percentuais, a gente vai continuar com uma Selic aí de cerca de 12%. Isso é alto. Isso é elevado, né? Não é qualquer empresa que dá rentabilidade suficiente para pagar uma despesa financeira tão elevada. Então, a gente busca sensibilidade a juros, mas com modelos de negócio sólidos, consolidados e rentáveis, né? Então, acho que Nubank é um desses casos, Localiza é outro desses casos, que pagou dividendo extraordinário, mas também não é uma tese forte de dividendos, que tem um certo nível de alavancagem, tem um negócio intensivo em capital e, por isso, né, reage bem a queda de Selic, mas performa bem no micro, né? Está em um momento micro interessante, concluiu o turnaround ali na parte de seminovos, especialmente, e tem essa sensibilidade a juros, né? Então, acho que a estratégia está um pouquinho mais para o outro lado do que para o lado de dividendos, embora o dividendo ele seja um sintoma. Acho que ele é mais um sintoma de um modelo de negócio muito gerador de caixa, quando a gente olha para a perspectiva de pagar dividendos, do que uma estratégia que a gente busca em si aqui pensando em valorização, né? Agora, claro, cada investidor precisa pesar o que é importante para si. Tem investidor que está no momento ali de viver de renda, né, de extrair renda do seu portfólio, aí sim seria o caso de buscar mais dividendo. Tá, legal. E Rignel, você tem aí, claro, a gente vai chegar também no final amarrar todos esses pontos, mas você poderia dizer aí algumas das preferidas em dividendos também? Dentro do nosso portfólio, eu acho que talvez a maior pagadora seja a Allos, empresa de shopping center, né, que hoje eu diria que é a maior empresa de shoppings do Brasil. E eles mudaram também o modelo para se aproximar como se fosse de um fundo imobiliário. Então, agora eles vão ter um dividendo recorrente, dividendo mensal. Então, fazendo essa conta do dividendo que eles se propuseram a pagar e que nas nossas estimativas eles têm total capacidade de manter ao longo dos próximos vários e vários anos, essa conta parece ser muito mais atrativa do que quase todos os outros fundos imobiliários que a gente olha. Então,
só não tem por ser uma empresa, ela tem algumas isenções que o fundo imobiliário não tem. Na verdade, o fundo imobiliário tem isenção que ela não tem. Sim. Mas ainda assim, mesmo levando isso em consideração, o dividendo da Allos, antiga Allianz, e não só pelo dividendo em si, mas pelo trabalho que o Rafa vem fazendo, né, como CEO, porque ali, quando a gente olha as 3 grandes empresas de shopping listadas, né, tem o Iguatemi, a Multiplan e a Allos, o Shopping Morumbi, ele é da Multiplan, é um fenômeno, né? Fui esse fim de semana, que em tese era para ser vazio, difícil de achar vaga, todas as lojas cheias, só que ele não é replicável. Eu não posso abrir um monte de Morumbis Brasil afora, né? Tem o Morumbi aqui, tem o Barra Shopping, tem o BH, e é isso, né? A Multiplan tem 19 ativos, 8, 9 são espetaculares, 3, 4 são muito bons, 3, 4 não tão bons, mas ela não consegue pegar essa coisa fantástica que são simplesmente esses 3, né, de Morumbi, o BH e o Barra Shopping, e replicá-los. Então ela tem mais cara de uma operação de renda fixa desses ativos do que uma cara de crescimento. Né? No caso da Aliança, o trabalho que o Rafael já vem fazendo, ele foi vendendo shopping que não era tão bom, ele foi colocando dinheiro no shopping que era bom, foi reformando os shoppings que estavam precisando. Então ele tinha mais trabalho, porque tem mais de 60 shoppings no portfólio. Então, justamente, né, conseguir fazer isso, se livrar de quem não estava indo tão bem, acelerar quem estava indo bem, isso acabou gerando muito valor para o acionista. Né, mais do que simplesmente ficar esperando os dividendos e os resultados vindo dos bons ativos. Então, agora que ele está mais firme, né, com a foto de portfólio que ele gostaria de ter, que ele optou por pagar dividendos recorrentes. E aí, nessa conta, em relação aos fundos imobiliários, né, que são os comparáveis, para a gente não tem comparação nenhuma. Uma das nossas principais posições hoje é a Allianz. Agora, antes da gente amarrar tudo na pergunta final, queria que vocês resumissem, começando pelo Bruno lá na pontinha, em uma frase, o que seria, né, uma mensagem para o investidor aqui do que esperar para a Bolsa Brasileira aí em 2026? Uma frase, né? Ou uma ideia, vamos dizer assim, uma ideia. Não, acho que assim... Ou alguma ação. Não subestime a capacidade do fluxo fazer preço. Boa. Rigno. Seja criterioso. Eu reduzi uma frase para 2 palavras. Ficou bom. Isso que é capacidade de síntese. Hilário. Não deixe o eleitoral ser seu hiperfoco. Olha. Colocaria assim. Muito bom. E para a gente finalizar, chegamos aqui, né, no finalzinho do nosso painel do Onde Investir 2026. Lário, eu sei que você já citou aí algumas ações, mas faz aquela amarração final para o investidor que está assistindo o nosso painel entender aí quais são as melhores oportunidades em ações brasileiras para 2026. Bom, acho que tem muita empresa que tem um negócio sensível a juros, que ainda está muito barata, mesmo já tendo subido alguma coisa ou muito em alguns casos, porque em muitos casos os lucros andaram mais do que o preço da ação. Né? Então a gente vem aí de um ciclo de 5 anos de bear market no Brasil, a gente pode estar entrando no 2º ano positivo para emergentes desse ciclo, a gente teve aí 15 anos muito ruins que os emergentes foram doadores de capital para os Estados Unidos, principalmente, 2010 a 2024, e a gente pode entrar aí, está entrando no 2º ano em que os emergentes recebem capital, né, do exterior, dos Estados Unidos ou da Europa. Então, acho que a gente... sensibilidade a juros, saber que o Brasil pode continuar recebendo capital e o foco nas eleições é aí para a gente não entrar num cenário extremo, que eu acho que não é o cenário base nesse momento, né? Então, tem muita empresa boa, sensível a juros, mas que não depende de um cenário de céu de brigadeiro para performar bem, ainda muito barata, né? Acho que a seleção de ações vai se tornar, sim, mais importante nesse ano, dado que a correção de muito exagero já foi feita em 2025, então acho que a escolha de ações se torna um pouco mais importante sim nesse ano, mas ainda tem muita oportunidade na Bolsa Brasileira, se escolher bem, acho que dá para ganhar dinheiro sim, com uma exposição de risco adequada, né, sem correr risco aí desnecessário, sem fazer loucura. E aquelas ações, sei que você já falou algumas, mas que não podem faltar, então, na carteira nesse começo de ano?
Bom, acho que setor financeiro não pode faltar, então Itaú, eu acho que é uma ação que tem que ter, uma companhia que acho que deve continuar performando bem. Acho que não pode faltar nomes cíclicos na carteira, então acho que Localiza é um desses nomes, Smartfit, Redditor, né, são nomes aí voltados à economia doméstica que tem uma certa sensibilidade a juros, uma certa ciclicidade, e também acho que alguma coisa de petróleo, ou vou colocar aqui dólar, petróleo, alguma coisa que proteja a sua carteira, reduza um pouco a volatilidade da sua carteira, é importante ter sim, ainda que uma proporção abaixo do índice na nossa visão, né? Então a gente gosta bastante de Prio, tem esse componente do petróleo, mas está em um momento operacional bem interessante. Atualmente a companhia produz 155 mil barris de petróleo por dia, deve terminar o ano produzindo 200 mil barris por dia, com uma queda do custo de extração, o que é a melhor proteção, na nossa opinião, contra um cenário de petróleo fraco, né, aí no médio prazo. Então, acho que a diversificação continua sendo importante, mas com nomes sensíveis a juros e com boa qualidade de negócio. Que bacana. Regner, conta um pouquinho da sua estratégia aí também para o ano, por favor. Dá para falar da nossa estratégia, dá para falar da estratégia do nosso investidor, né? Porque para aquele investidor que não quer dar o trabalho de ficar analisando lá, porque é o que a gente faz, é mais fácil investir com a gente. Né? Não, mas brincadeiras à parte, a gente tem basicamente duas estratégias. A gente tem a estratégia que é de um fundo que é comprado em ações, né? A gente acha que tem retorno positivo de se investir em ações, por mais que os últimos anos tenham sido difíceis, né, nessa comparação com o Selic. Tem um artigo da Business Week de 78, se eu não me engano, e a gente até fez uma brincadeira, eu separei alguns parágrafos, que ao lê-los, você tem quase que a certeza que está falando de Brasil. Né? Porque ele fala lá, faz 20 anos que as ações elas andam muito abaixo do que a renda fixa anda, muito pior do que ações internacionais, muito pior do que commodities, muito pior do que imóvel, menos do que a inflação. Né? Essa janela de 65, 85, o S&P ficou basicamente parado durante 20 anos. Você vai pegando lá, e fala assim, caramba, parece que está falando do Brasil, mas estava falando da maior economia do mundo já na época e continuou sendo. Então, de fato, essas coisas são cíclicas, por mais que a gente esteja num ciclo longo, fica difícil de imaginar que elas são cíclicas, mas eu acho que elas existe um retorno positivo de se investir em ações. Então, pensando nisso, a gente tem um fundo que é comprado em ações, está lá, é o Alpha aqui Ações, e tem um fundo que é o que a gente chama de long and short, que a gente pode fazer essas apostas ao contrário, apostando na queda da ação de alguma empresa. E aí o fundo ele tem mais cara de renda fixa. Ele é renda fixa mais a nossa capacidade de achar esse valor relativo entre uma ação e outra. Né? Porque se eu compro a ação da Localiza e vendo a da Movida, eu no final das contas vou capturar o valor relativo entre as duas. Uhum. Se a Localiza cair 30, mas a Movida cair 50, eu vou ganhar uma CDI mais essa diferença entre as duas, mesmo diante de uma queda. Então acho que para as pessoas que estão desalocadas no sentido de só tenho Selic, a Selic é a única coisa boa. No nosso caso, né, pegar o fundo ali, desde que o Brasil ia virar Venezuela do começo de 23, deve ter subido perto de 100% nessa janela. Né, e sem tomar risco maluco, sem alta volatilidade. Né, as nossas posições grandes lá no fundo são 7%, 8%, não tem posição de 30%. Eu respeito quem faz a posição de 30%, mas é um tipo de risco que eu não consigo tomar. E aí tem a estratégia long and short também, que é mais para renda fixa. Então, para quem está mais animado no ações e para quem está menos animado, é mais preocupado no Alpha Key long and short. Mas em termos de tese, compartilho de várias aqui que a Lari comentou, a gente tem PetroRio também, tem Nubank. Eu adicionaria algumas outras, né? Allianz, como eu comentei, continuo chamando de Allianz. Mudou para Aulas, mas continuo chamando de Allianz. A gente tem Track and Field, é uma empresa que a gente gosta bastante também, somos acionistas relevantes lá. A gente tem a Priner, que é uma empresa de serviços industriais. Tem a Três Tentos também, uma empresa que a gente acompanha desde o IPO em 2021 e agora tem uma posição um pouco maior. Tem a Eletrobras, Axia, né? Tem que falar no nome antigo. É porque realmente o Brasil está no risco de enfrentar um problema energético. É um assunto longo, a gente pode marcar outra conversa para falar disso. Mas o preço de energia pode ser um problema e ela é a grande beneficiária disso. E algumas outras empresas do setor de infraestrutura e saneamento e energia elétrica. Que bacana. Bruno, finaliza aí pra gente aí suas principais teses, enfim, como é que o investidor deve se posicionar esse ano? Eu acho que assim, até, né, entre aspas aqui, roubando um pouco dessa visão do
entre aspas, né, roubando do gringo que a gente comentou, né, você tem alguns setores que eles foram capazes de atravessar vários ciclos de juros, enfim, vários ciclos de PIB, né, de atividade, juros, enfim, discussões eleitorais e não eleitorais, né. O Brasil ele tem algumas coisas muito bem segmentadas na bolsa, né. Então você pega o setor financeiro que a Lari trouxe, né, poxa, pega lá os nomes que estão nas carteiras do banco, pô, Itaú é um nome, por exemplo. Você pega o setor de energia, que é setor de utilidades básicas, né, serviços básicos. Equatorial é um nome para a gente, AXA também é um nome que você comentou, Copel está nas carteiras do banco, também agora, né, nessa linha também do que o Rigno falou. E aí você tem uns outros nomes, na carteira de dividendos tem Allos, né, só para não falar aliança aqui, mudar no livro, falar Allos aqui, você tá lá também. Mas você tem, e própria questão também do setor de Minha Casa Minha Vida, né? Essas empresas continuam sendo nome, apesar da gente ter, enfim, olhando a carteira do banco, a gente tem direcional na parte de dividendo, tem Cyrela na Temsim, né? Que é entre aspas, as mais líquidas ali, né? Entre aspas, blue chips ali das carteiras do banco. Mas eu acho que nesse aspecto ainda são setores majoritariamente domésticos, acho que esse é o ponto. Acho que a Lari também trouxe um ponto importante, assim, de você olhar uma ou outro case que seja um pouco descorrelacionado com essa discussão doméstica aqui. A gente está sempre discutindo PetroRio e Petrobras nas carteiras, Petrobras está na carteira de dividendo por enquanto, mas sempre essa questão do debate de petróleo. Mas acho que, assim, olhando, tem alguns setores que eles conseguiram fazer a travessia de vários ciclos. Então, o setor financeiro é um, o setor de serviço básico é outro. O setor de gargalos estruturais do Brasil, né? O Rigno falou de energia, mas a infraestrutura logística é um gargalo estrutural. Então, assim, tem coisas que, por mais que você, óbvio, tem os ciclos eleitorais e se você não tiver uma discussão, né, de contrato, de taxa interna de retorno a longo prazo, se isso tiver permanecido, se isso estiver ok, os gargalos estão aí. Então, como é que você consegue, através do teu investimento, conseguir capturar isso tudo? E o setor financeiro, os setores mais consolidados, né, que tem barreiras de entrada, vantagens competitivas, então aí você consegue encontrar realmente um conjunto de umas 10, 15 empresas que você conseguiria montar uma carteira, enfim, para conseguir fazer uma travessia nesse período. Que bacana, mas tenho certeza aqui que o investidora que assistiu a gente tá bem preparado então para começar 2026. Bruno, obrigada. Obrigado a vocês, mais uma vez, prazer. Prazer é nosso. Rigno, obrigada também aqui. Primeira vez participando com a gente, brigadão. Lari, como sempre, mais uma vez, um prazer tê-la aqui sempre. O prazer é todo meu e fica aí o convite para conhecerem a Carteira 10 Ideias, carteira mensal pela qual sou responsável, que tem várias dessas teses que a gente comentou aí, já está com a estratégia de janeiro prontinha, só aderir. Maravilha. Obrigada, pessoal. E se 2025 mostrou força na valorização e nos dividendos, 2026 promete um jogo novo. Queda da Selic, ajustes fiscais e eleições podem mudar um pouco essas regras. Mas uma coisa continua clara, você ficará por dentro de tudo, todo mês, aqui no nosso Onde Investir.